Fala galerinha da Top Invest, tudo beleza por aí? Vamos continuar avançando a nossa jornada do mercado de derivativos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características do mercado futuro para que depois eu possa exemplificar para vocês como é que funciona essa parada aqui. Prontos? Então vamos lá! Gente, 5 características principais relacionadas ao mercado futuro, tá? Primeiro deles, contratos padronizados. A gente viu lá no mercado a termo que o mercado a termo é não padronizado, ou seja, a gente vai lá, vai negociar com a corretora de valores o que a gente quer fazer. No mercado futuro, não, é sempre padronizado, tá? Ou seja, a gente vai ter o ativo, vamos chamar ele de X, né? Pode ser dólar, pode ser Ibovespa, pode ser CDI, pode ser qualquer coisa, e a data de vencimento e a quantidade. Por exemplo, no mercado a termo eu posso escolher qual que é a data que eu vou querer que vença o contrato, eu posso escolher qual ativo eu quero e posso escolher ainda qual que é a quantidade. Quando a gente fala de contrato futuro, mercado futuro, eles são completamente padronizados. Isso significa que eu tenho o contrato futuro do índice Ibovespa. Então é um contrato, qual que é o ativo? É o índice Ibovespa. Qual que é a data de vencimento? Todo santo mês tem vencimento do contrato futuro do Ibovespa, que é sempre a mesma data que já é pré-estabelecida. E qual que é a quantidade de contratos futuros? Normalmente, a gente está negociando sempre o contrato cheio, né, o lote padrão, em 5 contratos futuros, tudo padronizado, é sempre a mesma regra. Não interessa se você for comprar um mercado futuro hoje, um contrato futuro de dólar, de índice ou de qualquer coisa, se você vai comprar hoje, ou se você vai comprar semana que vem ou no mês que vem. Vai ser sempre o mesmo ativo, sempre a mesma data de vencimento, sempre a mesma quantidade. Gente, repara, sempre a mesma data de vencimento, porque tem uma regrinha lá que vai vencer sempre no dia X, Y, Z de cada mês, tá? Não vou entrar no detalhe agora, a gente vai falar sobre isso em outra aula, mas a data de vencimento é padronizada, tá? Não é sempre exatamente a mesma, mas ela segue sempre um padrão, tá? Quando a gente fala de mercado futuro, mais uma vez, super importante isso aqui, é padronizado, porque a gente vai falar sempre do mesmo ativo, sempre das mesmas datas de vencimento, né? A gente segue um parâmetro para isso, e sempre a mesma quantidade. Vai ter um lote, por exemplo, a gente fala de um contrato futuro de Bovespa, a gente está falando de negociação de um contrato futuro de Bovespa. Quando a gente está falando de contrato futuro de sacas de café, a gente está falando lá que a gente está negociando, por exemplo, 100 arrobas de café, ou 100 cabeças de boi gordo, enfim, é sempre padronizado, tá? Padronizado, essa é a palavra-chave. E aí, no mercado a termo, a gente viu que pode existir liquidação antecipada. A gente viu no mercado de opções que pode existir liquidação antecipada. No mercado futuro, isso aqui não ocorre, tá? No mercado futuro não existe liquidação antecipada. Aí você vai dizer, Kleber, mas eu comprei um contrato futuro de Bovespa, o negócio desandou, eu quero me desfazer dessa posição. O que eu faço? É simples, você vai abrir uma posição contrária. Então, se você comprou o mercado futuro de Bovespa, para você se livrar da sua posição, você vai vender o mercado futuro de Bovespa. É assim que você vai se desfazer da sua posição, você vai desfazer a sua operação. Tá? Mas a liquidação a gente fala de executar. Tá? A gente viu lá que nas opções americanas, como é um país livre, você pode ir lá exercer a opção antes do vencimento. No mercado a termo também, você pode ir lá conversar com a corretora e exercer o termo antes do vencimento. No mercado futuro, lembra lá que é padronizado. Então, se existe um padrão que a data de vencimento é XYZ, você não pode ir lá liquidar antecipadamente. Justo? Próxima característica, margem de garantia. A gente viu que no mercado a termo, principalmente, é importante que haja uma garantia. Essa garantia pode ser basicamente qualquer coisa de ativo financeiro, tá? A gente pode dar em garantia para negociar o contrato futuro, a gente pode dar CDBs, a gente pode dar títulos públicos federais, a gente pode dar ações, a gente pode dar fundos de investimento imobiliário, enfim, basicamente qualquer ativo financeiro pode servir como margem de garantia, tá? Por que acontece isso? Porque no mercado futuro existe sempre o que a gente chama aqui de ajuste diário. Basicamente, um contrato futuro de Bovespa, vamos supor que seja 100 mil pontos.
Porém, você não vai negociar 100 mil pontos, porque pontos não é dinheiro. Cada ponto equivale a X reais, tá? Só para fins de exemplo, não vou entrar no detalhe, é basicamente para você entender a lógica, tá? Então vamos supor que um contrato futuro vale 50 mil reais. Você não precisa desembolsar 50 mil reais para comprar esse mercado futuro, esse contrato de mercado futuro. O que você precisa é ter uma margem de garantia. Essa margem de garantia aqui pode ser, por exemplo, de R$1.000 para você negociar um contrato de 50 mil, tá? Então, o que acontece? Se o negócio subir ou se o negócio descer, você não tem uma compra total, você não desembolsou 50 mil reais lá para comprar esse contrato futuro. Então você lembra aqui que existe uma margem de garantia. Por exemplo, para mim negociar um contrato de 50 mil reais, vamos dizer que eu preciso aqui de 5 mil reais, tá? 5%, tá? 50 mil reais vale o contrato, 5%. Porém, agora esse contrato passou a valer 60 mil reais. O que acontece? Eu tenho que mudar essa margem de garantia aqui para 6 mil reais. É assim que acontece o ajuste diário, legal? E por fim, o risco de contraparte, tá? O que é contraparte? A contraparte, basicamente, é a outra parte. Isso aqui é importante você anotar porque costuma muito ser pergunta de prova, tá? Não interessa se a gente está falando de CPA 20, CEA, Ancor. O risco de contraparte do mercado de futuro é sempre a B3, ou seja, a B3 assume todo o risco da contraparte. Então é comum a gente dizer que há a inexistência de risco de contraparte no mercado futuro, beleza, pessoal? Pessoal, revisando aqui as características do mercado futuro, tá? Os contratos são sempre padronizados. Vamos supor que tem lá uma prateleira, tem 10, 15, 20, 50, não interessa. Contratos futuros, você pode escolher um deles e negociar exatamente esse contrato futuro, não tem negociação. Não existe liquidação antecipada. Eu não posso comprar um contrato futuro e chegar para quem me vendeu lá, porra, eu quero executar agora. Não existe, tá? Para você zerar a sua posição, você vai ter que abrir uma posição contrária. Se eu comprei 1.000 sacas de café e quero me livrar dessas 1.000 sacas de café, eu vou ter que vender 1.000 sacas de café, porque a liquidação antecipada não ocorre. Então, aqui outro exemplo que existe a margem de garantia. Eu dei o exemplo aqui que o contrato custa 50 mil reais. Eu não preciso ter 50 mil reais em conta. Eu posso ter lá, por exemplo, aqui, posso ter aqui, ó, 5 mil reais em conta. E esses outros 45, 50 mil reais, eu posso usar uma margem de garantia. E eu posso dar alguns ativos como garantia, tá? Então, a margem de garantia vai ser 5 mil reais. E eu vou dar outros ativos financeiros em garantia para aumentar minha margem. Pode ser CDBs, títulos públicos federais, ações, fundos de investimento imobiliário, tá? Aí, o ajuste diário significa que se eu comprei um contrato que custa 50 mil e dei 5 mil de margem, agora esse contrato custa 60 mil. Eu vou ter que elevar a minha margem de garantia, que passa a ser de 6 mil reais. Legal? E por fim, o risco de contraparte. A B3, que é a nossa bolsa de valores, assume todo o risco de contraparte. Então, o risco de contraparte vai ser única e exclusivamente da B3 e por isso é comum dizer que não há risco de contraparte no mercado futuro. Beleza, pessoal? Para finalizar, não deixem de seguir a gente no Instagram aqui embaixo, se inscreve no canal, clica em gostei. Para adquirir nosso curso completo é só clicar no link abaixo aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e te vejo na próxima semana com mais conteúdo sobre certificações financeiras.